Então, continuando o estudo de parâmetros de linhas de transmissão, na aula de hoje a gente começa definindo o último dos parâmetros importantes, que é a taxa de onda estacionária. E depois disso a gente vai começar a calcular potência, né? Potência, essencialmente a potência entregue por uma carga colocada no final da linha de transmissão. Mas antes disso, vamos definir a taxa de onda estacionária, ou TOI. Em português, alguns autores também chamam esse parâmetro de razão de onda estacionária, ROI. Recentemente eu descobri também coeficiente de onda estacionária, COI, ou, mais comum, no livro em inglês, a VSWR, ou simplesmente SWR, de Voltage Standing Wave Ratio. O que significa isso? É uma maneira de você fornecer, aliás, é a maneira prática em UHF e VHF, ou seja, em sistemas de comunicação, de fornecer o coeficiente de reflexão e, consequentemente, a refletividade e a transmissividade associadas à passagem da potência para uma carga. E eu dei uma olhada na reflectância. Parece que reflectância e refletividade é a mesma coisa. Porém, parece que refletividade é usada mais em ótica. Então, no fundo, é a mesma coisa, reflectância e refletividade. Eu vou ficar aqui com a refletividade. Então, fornecer a taxa de onda estacionária é uma maneira de fornecer também a refletividade e, consequentemente, a transmissividade associada a uma carga, por exemplo, uma antena alimentada por uma linha de transmissão. E por que não fornecer diretamente o coeficiente de reflexão? Em primeiro lugar, vamos entender como essa taxa de onda estacionária se relaciona com o coeficiente de reflexão. A taxa de onda estacionária vai estar associada à envoltória dessa, por exemplo, onda de tensão que temos dentro da linha de transmissão. Então, essa animação que eu peguei da internet tenta apresentar graficamente o comportamento da onda de tensão dentro da linha de transmissão quando existe uma parcela da energia refletida por uma carga, por exemplo, colocada aqui no final dessa linha de transmissão. Então, repare, nessa figura existem quatro curvas, né? Sendo que 3 delas estão se movimentando. Uma fraquinha, que é uma senoide com amplitude constante, que propaga na direção Z. Tem uma outra senoide, também com amplitude constante, mas menor do que a parcela incidente, que propaga no sentido oposto. E essa curva aqui, ó, mais escura, é a soma das duas, da parcela incidente e da parcela refletida. Então, repare, como a parcela refletida tem amplitude menor do que a incidente, a resultante continua tendo uma componente de propagação na direção da carga, ou seja, parte dessa potência está sendo entregue à carga e uma parcela está sendo refletida. E aí, matematicamente, nós vamos definir esse envelope, não confundir com envelope complexo. Eles são, na verdade, o envelope é um caso particular do envelope complexo de um sinal. Aqui ele é simplesmente um envelope que representa, né, no final das contas, se você pegar o envelope em cima e embaixo, representa a região por onde essa onda resultante varre aqui o espaço, né? Ela representa os limites de variação da amplitude dessa onda resultante. E observem que esse envelope não varia com o tempo. Ou seja, estudar o envelope, de certa forma, é estudar a variação espacial, ou pelo menos parte, né, da informação associada à variação espacial dessa onda de tensão está contida nesse envelope. E esse envelope, a gente vai ver daqui a pouco, contém informações também sobre a amplitude e a fase do coeficiente de reflexão. Consequentemente, esse envelope contém informação sobre a impedância
que temos aqui no final da linha de transmissão. E por que usar esse envelope? Porque no passado, principalmente em sistemas envolvendo alta potência, era mais fácil o engenheiro, né, ou responsável, medir a tensão associada ao envelope e localizar os máximos e mínimos dessa tensão ao longo da linha de transmissão, a partir da carga. Então, tendo acesso aos dois condutores, no caso do coaxial é um pouco mais complicado, mas tendo, no caso da linha bifilar, é mais simples. Tendo acesso aos dois condutores e com uma aparelhagem, né, apropriada, você consegue medir o máximo e o mínimo da tensão associada ao envelope e, mais do que isso, as posições onde esses máximos e mínimos ocorrem a partir da carga, ou seja, a distância S, onde ocorre um máximo ou um mínimo de tensão. Com essas informações, você consegue definir, né, se a linha não tiver perdas ou se a perda for baixa, definir a amplitude e a fase do coeficiente de reflexão e, consequentemente, a amplitude e a fase, enfim, a parte real e a parte imaginária da impedância da carga que você tem aqui no final. Então, por causa disso, até hoje, em VHF, o HF é comum o fabricante, por exemplo, de uma antena, fornecer para você não o coeficiente de reflexão ou a impedância daquele dispositivo, mas sim a taxa de onda estacionária. Então, como isso até hoje é um parâmetro prático utilizado, vamos estudá-lo, complementando o estudo dessa linha de transmissão. Então, o envelope que vai nos ajudar a entender o que é a taxa de onda estacionária, graficamente essa curva verde. Mais uma vez, repare que ela não varia com o tempo, mas varia com a posição, com a distância S a partir da carga. Então, a próxima etapa aqui, na próxima transparência, é definir esse envelope da onda estacionária que temos no interior da linha de transmissão. Nós já fizemos esse exercício antes. Lá em na onda plana, a gente estudou um caso onde a onda plana incidia normalmente na interface separando dois meios. E aí nós calculamos o problema todo, achamos a onda incidente, a onda refletida, e entre outras coisas, nós mostramos que o vetor de Poynting dessa onda que você tem na região de incidência não é a soma dos dois vetores de Poynting. Você tem que combinar os dois campos, o incidente e o refletido, para depois achar o vetor de Poynting. Então, o exercício que a gente vai fazer agora é muito parecido com o que foi feito antes, só que agora, ao invés de usar campo elétrico, a gente vai usar a onda de tensão. A onda de tensão incidente, a onda de tensão refletida e a onda de tensão completa, total, V de S, é a soma das duas parcelas. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta em relação a essa transparência? Então, na próxima transparência, está lá a expressão da onda de tensão. Repare, é a soma da parcela incidente com a parcela refletida. E, inicialmente, eu vou assumir que existem perdas na linha de transmissão. O K, em princípio, é complexo. Beta menos J alfa. Mas daqui a pouco eu vou assumir o alfa igual a zero, só para não carregar muito na matemática. E, por causa daqueles movimentos que a gente viu anteriormente, eu vou querer momentaneamente fazer análise no domínio do tempo. Até porque a definição do envelope tem a ver com a variação temporal dessa onda. Então, eu pego o fasor, que representa a onda de tensão, multiplico por J, E elevado a J ômega T, como sempre, e tiramos a parte real. E aí, não se esqueçam, não é só o K que pode ser complexo. As amplitudes V0 mais e V0 menos são fasores. Então, em princípio, eles possuem uma amplitude e uma fase. No caso da fase, eu vou chamar de φ0. Mais para o V0 mais e menos, está muito apagado, mas tem um menos aqui em cima, para o V0 menos. E o coeficiente de reflexão
sobre a carga, o gama zero, que representa a razão entre V0 menos e V0 mais, que vai aparecer daqui a pouco, é reescrito dessa maneira, ó, com a sua amplitude, que nada mais é do que o módulo de V0 menos dividido pelo módulo de V0 mais, e a fase, que é a diferença de fase entre o φ0 menos e o φ0 mais. Então, daqui a pouco, isso aqui vai ser substituído por isso. Módulo do gama zero e fase do gama zero. Então, eu fiz as substituições dessas amplitudes por esses parâmetros e já tirei a parte real. Por isso que sobrou aqui o cosseno para a parcela da onda incidente e outro cosseno aqui para a parcela da onda refletida. E se houver perdas, ó, aparece essa exponencial na amplitude, se o alfa for diferente de zero. Se o alfa for igual a zero, as exponenciais vão ter valor unitário. A expressão dessa onda de tensão no domínio do tempo fica um pouco mais simples. Aí o que eu fiz aqui, ó, além de fazer o alfa igual a zero, eu substituí o módulo do V0 menos por essa relação aqui, ó. Ou seja, o módulo do V0 menos é o módulo do gama zero multiplicando o módulo do V0 mais, e daqui a pouco esse V0 mais, esse módulo de V0 mais, vai ser passado aqui em evidência, porque ele aparece nos dois termos. E aí a próxima passagem é expandir os cossenos, usando aquela relação cosseno de A mais B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B, e no final vai aparecer, tanto no primeiro termo como no segundo, vão aparecer coisas multiplicadas por cosseno de ômega t e outras multiplicadas por seno de ômega t. Eu vou separar dessa maneira aqui, ó. Eu vou deixar os passos que são simples para vocês fazerem mais tarde, depois da aula. Então, esse termo aparece multiplicando cosseno de ômega t e esse outro termo aparece multiplicando menos seno de ômega t. A gente chamaria esse termo de termo em fase, enfim, e esse outro termo em quadratura. E o V0, o módulo do V0 mais passado para fora em evidência. Então, isso é uma maneira de reescrever a sua onda de tensão no domínio do tempo, no caso aqui assumindo que não há perdas. Depois a gente fala o que acontece quando as perdas existirem, mais no final. Mas para não ficar tendo fórmulas muito grandes, vamos fazer para a linha de transmissão ideal. E é dessa maneira, com os termos em fase e quadratura, que a gente representa a nossa onda de tensão. Repare que agora as parcelas incidente e refletida estão todas misturadas aqui dentro. E eu, apesar do alfa ser igual a zero, vou manter aqui o beta. Então não se esqueça, o beta é a parte real do K. Se o alfa for igual a zero, o beta é o próprio K, ômega raiz de mi epsilon, nessa situação. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Por definição, o envelope desse sinal é a raiz quadrada do termo em fase mais o quadrado do termo em quadratura. Então, na próxima transparência, vamos desenvolver a expressão para o envelope desse sinal. Então, aqui eu estou repetindo a última fórmula. Então, o envelope da onda de tensão vai ser dado pela raiz quadrada do termo em fase ao quadrado, esse daqui, mais um termo o quadrado do termo em quadratura. É muito parecido com a representação fasorial. Na verdade, a representação fasorial é um caso particular do envelope, no caso particular do envelope complexo. Então, isso aqui é como se fosse o módulo desse sinal. A parte que multiplica o cosseno de ômega t ao quadrado, mais a parte que multiplica o seno de ômega t ao quadrado. Raiz quadrada disso tudo. O V0 mais eu deixei, ele não vai ser importante, eu deixei aqui para fora o módulo dele em evidência.
E aí vamos começar a manipular essas expressões, porque a ideia é associar o envelope ao coeficiente de reflexão. E o módulo do coeficiente de reflexão já aparece aqui, ó. Mas eu gostaria que aparecesse também a fase, de forma mais explícita, a fase desse coeficiente de reflexão sobre a carga, que é φ0 menos φ0 mais. Então, para isso aparecer, a gente precisa manipular um pouco mais o argumento dessa raiz quadrada. Então, mais uma vez, a gente vai expandir os quadrados e usar as relações, né? Cosseno de A mais B, como já foi dito, né? Então, a próxima etapa, eu fiz isso. Eu expandi os quadrados. E aí, quando a gente faz isso, ó, repara que vai aparecer, ó, esse cosseno ao quadrado mais esse seno ao quadrado. Vai dar 1. Algo parecido acontece, ó, nos segundos termos, só que aparece o módulo do gama zero ao quadrado junto. E o que sobrou deu esse termo. Repare que aqui aparece, ó, cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Eu vou juntar isso como sendo um cosseno de A mais B. E aqui apareceu o que eu queria, ó. A diferença entre o φ0 menos e o φ0 mais, que é a fase do coeficiente de reflexão. Então aqui está a expressão do envelope da onda de tensão em função do módulo e da fase do coeficiente de reflexão e da posição S relativa ao comprimento de onda, né? Ela vem multiplicado por K, vem multiplicado por beta, de maneira que, se eu medir esse envelope, repare que o envelope depende de S. Se eu conseguir medir o envelope e definir as posições S, onde ocorrem mínimos e máximos desse envelope, ou seja, da onda de tensão, eu sou capaz de obter as informações necessárias para calcular, para obter tanto o módulo como a fase desse coeficiente de reflexão sobre a carga. Como antigamente era mais fácil medir o envelope do que o coeficiente de reflexão propriamente dito, e até hoje, dependendo da situação, ainda é assim, medir o envelope ao longo da linha de transmissão é a mesma coisa que medir o coeficiente de reflexão sobre a carga, tanto o seu módulo como a sua fase. Como o coeficiente de reflexão sobre a carga está relacionado à impedância que você tem no final da linha de transmissão, medir o envelope ao longo da linha de transmissão fornece o valor da impedância que você tem lá no final da linha de transmissão. É uma maneira de você determinar com medições a impedância que você tem acoplada à carga, né? Acoplada ao final da linha de transmissão. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. O envelope não depende do tempo, mas depende não só do coeficiente de reflexão, mas da posição em que isso é observado, é medido ao longo da linha de transmissão. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, vamos repetir aqui a fórmula do envelope, lembrando que essa equação representa essa linha verde que limita a onda de tensão. Isso aqui eu fiz no MATLAB, eu não sabia fazer, até hoje não sei, fazer um filminho. Então o que eu fiz foi pegar um certo exemplo, né? Uma certa amplitude para onda incidente, uma certa amplitude para onda refletida, e plotei essa onda desde S igual a 0 até S igual a 2 lambda, para diferentes instantes de tempo. Eu não exagerei muito, se eu colocasse vários instantes de tempo, você ia ficar um borrão preto aqui. Só para caracterizar o envelope, tá? Mas anos mais tarde eu achei essa animaçãozinha aqui embaixo, não sei se vai aparecer agora. Não é nessa transparência, não. Então, em algum lugar vai aparecer uma animação, tá? E agora vamos, a partir do envelope, definir a taxa de onda estacionária. Observe que, havendo onda refletida,
o envelope vai ter máximos e mínimos. A gente vai chamar esse máximo de V máximo e esse mínimo de V mínimo. Isso tem a ver com o batimento, né? A interferência entre a onda que incide e a onda que reflete. Lembrando que as duas têm a mesma frequência, né? A gente está assumindo o dispositivo linear. A reflexão não mexe, não muda a frequência do sinal. Então, essa interferência, esse batimento, faz com que apareça esse envelope. Tem a ver com a onda estacionária formada no interior da linha de transmissão. E aí, a gente vai definir o máximo e o mínimo desse envelope, e observem que, dada a carga no final da linha de transmissão, as posições S desses máximos e mínimos estão bem definidas, bem estabelecidas, elas não mudam. O envelope não varia com o tempo. O máximo ocorre naquela posição específica, ou nas posições específicas, onde a onda de tensão incidente e a onda de tensão refletida encontram-se em fase. E, consequentemente, os dois fasores somados dão uma amplitude máxima. Que, obviamente, né, não precisa dessa expressão para ver isso, obviamente vai ser o módulo de V0 mais o módulo de V0 menos. É o máximo que você pode ter. E, consequentemente, os mínimos ocorrem quando essas duas parcelas estiverem em oposição de fase. E, obviamente, isso vai ser módulo de V0 menos módulo de V0 menos. Quando os dois fasores estiverem um apontando no sentido oposto do outro. A soma dos dois vai dar o menor fasor possível. Então, aqui está a definição do V0 mínimo, que vai ser módulo de V0 menos módulo de V0 menos. Eu passo o módulo de V0 para fora em evidência, e a razão V0 menos dividido por V0 é um módulo de gama zero. Então, para chegar nessa expressão, a gente não precisava de ter definido envelope nenhum. A gente definiu o envelope para enxergar o que acontece daqueles pontos onde a tensão não é nem máxima nem mínima, para investigar essa variação aqui, ó. Mas, obviamente, o mínimo é dado por essa expressão e o máximo com o sinal trocado. Por enquanto, em relação a essa transparência, alguma pergunta? Observe que se eu dividir o V0, o V mínimo pelo V máximo, o módulo do V0 corta e vai ficar apenas uma expressão envolvendo o módulo, não o coeficiente, mas apenas o seu módulo, o módulo de gama zero. Essa razão é definida como a TOI, a taxa de onda estacionária. Ou seja, fornecer a TOI é a mesma coisa que fornecer o módulo do coeficiente de reflexão. Cuidado, o coeficiente de reflexão é complexo. Então, a TOI fornece apenas o módulo desse coeficiente de reflexão, a sua amplitude. A fase depende de mais informação. Por exemplo, aonde ocorre um máximo ou um mínimo de tensão. Para que distância S esse cosseno dá mais 1 ou menos 1? Ora, se eu souber para que distância S esse cosseno dá mais 1 mínimo, ou melhor, máximo, ou menos 1 mínimo, eu vou conseguir saber qual é o valor dessa fase do coeficiente de reflexão. Mas para isso eu preciso de algo a mais além da TOI. Então a TOI fornece apenas um módulo do coeficiente de reflexão. Mas já é muita coisa. Porque o que eu posso calcular com o módulo desse coeficiente de reflexão sobre a carga? Refletividade. Oi? Refletividade. E, consequentemente, a Transmissividade. Transmissividade. Ou seja, quanto de potência foi entregue à carga. Então,
A TOI fornece o módulo do coeficiente de reflexão sobre a carga, não havendo perdas na linha, né? E, consequentemente, você consegue, com isso, calcular o quanto de potência é transferida para a carga e, consequentemente, quanto é refletido. Então, é um parâmetro muito importante utilizado até hoje para caracterizar dispositivos em UHF, VHF, micro-ondas também, eu esqueci de falar, e micro-ondas também. Logo, a TOI é uma forma indireta de se medir ou de se fornecer, no caso do fabricante, o módulo do coeficiente de reflexão sobre a carga. Se o objetivo for transferir o máximo de potência para a carga, qual é a situação ideal em relação ao módulo de gama zero? Vai ser zero? Que ele seja nulo. Isso. Ou seja, se você quer maximizar a transmissividade, você deve minimizar a refletividade. Consequentemente, a situação ideal, se esse for o seu objetivo, é que o módulo do gama zero seja nulo. Nesse caso, se o módulo de gama zero é zero, quanto vale a TOI? 1. Então, o que a gente deseja, né, quando formos resolver exercícios mais adiante, é ver a situação necessária para que essa TOI seja unitária. Na prática, próxima de 1. No caso de antenas em VHF e UHF, valores típicos 1,5. Se você colocar aqui 1,5 para TOI, 1,5 menos 1 dá 0,5. 1,5 mais 1 dá 2,5. Quanto dá 5 dividido por 25? 1 sobre 5, 0,2. 0,2. E ao quadrado? 0,004? 0,04. Então, TOI igual a 1,5 significa que, se tudo correr bem, 96% da potência foi transferida para a carga. Então, é muito comum em antenas, né, em UHF e VHF, exigir-se uma TOI de, no máximo, 1,5 ao longo da ao longo da faixa de operação. Quem tem que fiscalizar isso aqui no Brasil é a Anatel. A Anatel tem que garantir, né, quando ela põe lá o símbolo no produto, de que alguém mediu aquilo, ou pelo menos um protótipo, né, e que as especificações, entre elas as especificações da TOI, estão asseguradas ao longo da faixa de operação. Qual é a situação que não se deseja nesse caso? Qual é o pior caso? Reflexão total? E nesse caso, o módulo de gama zero vai valer quanto? 1. Vai ser 1. 1. E nesse caso, quanto vale a TOI? Vai ser infinita? Infinito. Exatamente, é isso mesmo. Então, o domínio da TOI de valores, né, vai de 1 a infinito. Então, o domínio da TOI é sempre um valor positivo que vai de 1 até infinito. 1 é a situação, ou próximo de 1, né, a situação desejada, ou seja, praticamente toda a potência é transferida para a carga. TOI infinita ou TOI muito alta é o que você não quer, se o seu objetivo é transferir potência para a carga. Alguma pergunta? Então, vamos prosseguir, se não me engano, mostrando alguns casos particulares, alguns importantes, para tentar fixar a definição da TOI. É isso mesmo. Então, primeiro, um caso que não é desejado, que é a terminação em curto. Então, a impedância da carga é nula. O que vocês acham que vai acontecer com a TOI nessa situação?
Não vai haver reflexão. Opa, curto. Curto mas a parede condutora na tua frente. Volta tudo para trás. É o caso onde a toy vai para o valor da toy vai para o infinito. Reflexão infinito. total. Beleza? Então aqui é um caso onde a toy vai ser infinita. O módulo do coeficiente de reflexão vai ser unitário. Então, apesar de não haver necessidade, vamos mostrar aqui algumas equações. Então, nessa situação, ó, eu estou pegando lá a definição do coeficiente de reflexão. Repara que aqui não tem módulo, é o coeficiente todo, amplitude e fase. E a gente já viu sobre a carga, esse coeficiente de reflexão é ZC menos E0 sobre ZC mais E0. Se a impedância da carga é nula, o coeficiente de reflexão é igual a menos 1. Por que menos 1? A gente falou sobre isso na aula passada. Por que menos? Por que não mais? Por conta da reflexão total, para que ela anule a componente que está incidindo, ele vai ter que ter o sinal contrário. Isso, porque sobre um curto equivale a um condutor elétrico perfeito colocado no final da linha de transmissão. E sobre esse condutor elétrico perfeito, a componente tangencial do campo elétrico total, campo total, tem que ser nula. Então, o coeficiente de reflexão é menos 1, porque isso indica que o campo refletido está com a mesma amplitude, porém em oposição de fase ao incidente, consequentemente, solução TEM, né? Isso quer dizer que a componente tangencial do campo é nula sobre a superfície desse condutor. Então, fisicamente, é isso que representa esse menos 1. Matematicamente, significa que o módulo do V0 mais é igual ao módulo do V0 menos, eu vou chamar isso de V0. E a diferença de fase é 180 graus, π. E eu vou colocar isso naquela fórmula do envelope, só para ver o que acontece. Se você jogar isso na fórmula do envelope, aqui, ó, repare que aqui por causa dessa diferença de π, você vai poder reescrever isso desta maneira. Ou seja, menos de constantes de amplitudes, o seu envelope é simplesmente seno de beta-S. Seno de beta-S. Se você plotar isso, ó, vai dar um negócio assim. Isso aqui é a onda de tensão. Na situação onde a impedância é um curto, a carga é um curto, perdão. E eu plotei mais uma vez no MATLAB para diferentes instantes de tempo. E aqui está o teu envelope, ó. É uma senoide, beta-S. Ou seja, isso aqui, agora aqui embaixo tem uma animação que é melhorzinha, ó. Significa que a amplitude da onda refletida é igual à amplitude da onda incidente. Você tem uma onda puramente estacionária formada no interior da linha de transmissão. Repare que agora, ó, a onda de tensão total, ela não propaga mais para lugar nenhum. Ela fica parada, ó, oscilando para cima e para baixo, para cima e para baixo. E, consequentemente, ó, o mínimo de tensão é 0. E, lógico, o máximo de tensão é 2 vezes V0. Se você for calcular o vetor de point nessa situação, ele vai dar puramente imaginário, puramente reativo. Mais uma vez, a gente percebe que... Perdão, deixa eu só concluir. Tá. Oi? Fala de novo, pode falar. Não, eu só queria que você repetisse o que é puramente imaginário. O vetor de Poynting. Ah, ok. E repare, é o que eu ia falar agora, repare que isso mostra claramente, eu espero, né, que o vetor de Poynting não é a soma dos vetores de Poynting individuais, da onda incidente e da onda refletida. Repara, provavelmente, se não houver perdas, o vetor de Poynting, se você considerar só a onda incidente, ele vai dar puramente real. E o da refletida também puramente real, só que propagando, né, apontando em sentidos opostos. E você tem campo total. E esse campo é puramente reativo. Então, isso também mostra, eu espero que mostre, que fique claro que o vetor de Poynting total, da onda completa, não é a soma dos vetores de Poynting individuais.
E como é um curto, ó, repara que a tensão aqui, ó, em S igual a zero, onde está a carga, é zero. Então, para concluir esse exemplo, então, repare que o V máximo tem um certo valor e o V mínimo é zero, o que faz com que a TOI vá para infinito, como já tinha sido antecipado. Em relação a esse problema, esse exemplo, alguma pergunta? O próximo exemplo vai ser um aberto. O que vai mudar se a terminação for um aberto? A impedância ZC com módulo tendendo para o infinito. Não confundir aberto com carga reativa, capacitiva ou indutiva. Aberto significa módulo do ZC indo para o infinito. O que vocês esperam que aconteça aqui? No coeficiente de reflexão. Se a resistência for infinita, você passa a potência para ela? Não. Não. Então, o módulo do coeficiente de reflexão vai ser? Um também? 1. Módulo 1. E a fase? Vai ser o oposto disso. Ao invés de um mínimo, um nulo de tensão, você vai ter um nulo de corrente. Então, esse aberto, no nosso caso, equivale aqui a um condutor magnético perfeito. Esse coeficiente de reflexão vai ter valor mais 1. Como é que eu vejo isso? Se o ZC for para o infinito, essa razão tende para mais 1. E a figura é muito parecida com essa. Só que ao invés de você ter um nulo de tensão, você vai ter um máximo de tensão. Ou seja, essa figura vai aparecer deslocada. Você ainda vai ter uma onda estacionária, uma onda puramente estacionária, só que a localização dos máximos e mínimos vai estar deslocada em relação àquela deste caso. Então, próximo exemplo, linha terminada em aberto. Agora, a diferença de fase é nula, é zero. E na hora que você substitui esses valores na expressão do envelope, ao invés de um seno de ß, aparece o cosseno de ß. Então, a figura da onda de tensão é muito parecida com a anterior, só que agora, ao invés de um nulo, aqui você tem um máximo. As posições dos máximos e mínimos são diferentes em relação às posições dos máximos e mínimos do caso anterior. No entanto, como o módulo do coeficiente de reflexão unitário, a TOI também é infinita. Em relação a esse exemplo, alguma pergunta? Então, repare, a TOI sozinha não te dá informação sobre o coeficiente de reflexão. Te dá informação apenas sobre o módulo dele. A fase vai depender da posição onde máximos e mínimos ocorrem. Por exemplo, aqui, a posição do máximo é tal que vai permitir que você conclua que a fase do coeficiente de reflexão é zero. No exemplo anterior, se você fizer as contas, e se tudo correr bem, você vai concluir que o coeficiente de reflexão é menos 1. Então, a TOI não te dá informação completa sobre o coeficiente de reflexão, apenas sobre o módulo desse coeficiente de reflexão. Não tendo perguntas, mais um caso particular. Agora é o caso que a gente gostaria de ter, ou seja, nenhuma reflexão. Linha de transmissão com a terminação casada, ZC igual a Z0. Quanto vai dar o módulo do coeficiente de reflexão nessa situação? Vai dar zero. Vai dar zero.
e, consequentemente, não tem onda refletida. Ou seja, o V0 menos é nulo. De tal maneira que não vale a pena aqui ficar definindo diferença de fase entre o V0 mais e o V0 menos, já que o V0 menos é nulo. E o que vocês acham que vai acontecer com o envelope dessa onda de tensão? Dessa não, da onda de tensão. Será igual ao da onda transmitida. Então, como só tem onda incidente, a amplitude da onda total, né, a onda de tensão total é a própria onda incidente, ó. Como a amplitude, eu estou assumindo que não há perdas, né? A amplitude não varia, então ela arrasta aqui dentro. O envelope é constante. O envelope o envelope do sinal é uma constante. Se o envelope é uma constante, quanto vale o V0 menos, o V0 mínimo e o V0 máximo? Quanto vale o V máximo e o V mínimo? Mas tem V máximo e V mínimo? Boa pergunta. Logo, quanto vale a TOI? Vai valer 1? Isso, como já era esperado. Ou seja, não tem V máximo e mínimo, é o mesmo valor. Consequentemente, a razão entre eles é 1. TOI igual a 1, como já era esperado, como já tinha sido antecipado. Essa é a situação ideal. Era isso que a gente gostaria de ter, né? Um envelope que não tivesse variação, ou uma variação mínima, pequenininha. E, consequentemente, uma TOI o mais próximo de 1 que for possível. Em relação a esse exemplo, alguma pergunta? Na situação... Oi, pode falar. Você pode explicar de novo a diferença entre o envelope do primeiro e do segundo caso? Posso, é. No primeiro caso, pelo fato de você ter um mínimo de tensão em S igual a 0, o envelope é descrito, né, como sendo o módulo desse seno de ΔS. E aqui está o envelope, ó. Aham. E no caso, essa é a tensão. Oi, pode falar. Essa é a tensão, certo? É o envelope da onda de tensão. Envelope da onda de tensão. Certo. E aí, no segundo caso, você falou da corrente. No segundo caso, como é um aberto, você tem um mínimo de corrente e, consequentemente, um máximo de tensão. Isso aqui continua sendo o gráfico da onda de tensão, campo elétrico, associado ao campo elétrico, né? Então, isso aqui continua sendo o gráfico do envelope da onda de tensão, como era o caso anterior. Só que ao invés de um mínimo, um nulo em S igual a 0, agora tem um máximo em S igual a 0. O envelope é diferente. Repare que agora o envelope é módulo do cosseno e não o módulo do seno. Mas a TOI continua sendo infinita. Ficou claro agora ou não? Acho que sim. A diferença entre eles visualmente, então, é um defasamento de π sobre 2. Isso, exatamente. Beleza. Ou se você preferir, como estamos aqui usando distância, né? Uma diferença entre eles de lambda sobre 4. Mas, enfim, é isso mesmo, um defasamento de π sobre 2. Um é seno, outro é cosseno. Beleza? Beleza. Em geral, você vai ter uma carga arbitrária, em princípio, né? No final da linha de transmissão.
Então, você vai ter um envelope com máximos e mínimos. Repare que sobre a carga não é necessário ter um máximo ou um mínimo, pode ter qualquer coisa, vai depender da carga. A razão entre o máximo e o mínimo de tensão, o máximo e o mínimo do envelope, vai te definir a TOI, e através da TOI você consegue obter o módulo do coeficiente de reflexão. E se você souber em que posição S ocorre ou um mínimo ou um máximo de tensão, você também consegue extrair o valor da fase do gama zero. Basta olhar aquelas expressões anteriores. Só que a gente vai resolver esses problemas mais tarde com a ajuda do ábaco, da carta de Smith, que ajuda não só a visualizar o problema, como a resolver esses problemas de maneira muito mais simples. Mas tenha isso na cabeça. A razão entre o máximo e o mínimo de tensão fornece para você apenas um módulo do coeficiente de reflexão. Além disso, você precisa saber a posição de um ponto específico desse envelope em relação à carga. Se você souber isso também, você vai ter condições de calcular também a fase do coeficiente de reflexão. Então, algumas observações antes de passarmos para a próxima etapa, que é o cálculo de potência. Então, como já foi dito antes, a TOI varia de 1, que é o caso ideal, onde não há reflexão, né, até infinito, que é quando toda a potência incidente é refletida de volta pela carga. E aí temos três possíveis situações onde isso ocorre, ou pode ocorrer. É quando a linha de transmissão é terminada num curto, ou num aberto, ou numa carga puramente reativa. Um indutor perfeito ou um capacitor perfeito. Nessas situações, o módulo do coeficiente de reflexão gama zero vai ser igual a 1. Consequentemente, a TOI tende para o infinito. Outra observação, então repare que a fase, já foi dito isso também, a fase desse gama zero está relacionada à posição, à localização dos máximos e mínimos de tensão. Então não basta fornecer a TOI. Se você quer saber qual é a impedância que você tem no final da linha, você tem que conhecer o coeficiente de reflexão todo, amplitude e fase. Então você precisa de mais uma informação, que é a posição de um máximo ou de um mínimo de tensão. Máximo e mínimo porque são mais fáceis de serem definidos, né? E se houver perdas na linha de transmissão, o que você acha que vai acontecer? A gente falou muito rapidamente sobre isso na aula passada. Só que a gente não tinha definido TOI. A gente tinha acabado de definir coeficiente de reflexão. Se você tem uma linha de transmissão muito comprida, uma carga lá no final, e você joga uma onda, né, através de um gerador, cá no outro extremo da linha. E nesse mesmo extremo você tem condições de medir a potência que volta, refletida pela carga lá no final da linha. Se essa linha tiver perdas e ela for muito comprida, o que você espera que aconteça? Pode ser que o sinal se atenue. Pode ser não. Se ele tiver perdas, ele vai se atenuar. Mas ele vai se atenuar e não vai chegar um sinal suficientemente forte. Pode ser. Se a linha for muito comprida ou se as perdas forem muito intensas, quase não chega a onda refletida de volta no gerador. E aí, se você medir o coeficiente de reflexão nessa posição, qual vai ser a conclusão? Você vai achar que é zero, mas você tá... Vai achar não, você vai medir zero, porque realmente naquela posição ele é zero, ou quase nulo. Mas não significa que a potência foi toda transferida para a carga. Uhum. Beleza?
Então, da mesma maneira como o coeficiente de reflexão, caso a linha tenha perdas, né? O seu módulo, a sua amplitude varia com a posição, o mesmo vai acontecer com a TOI. O mesmo vai acontecer com a TOI. Ela só não vai variar se a linha não tiver perdas. Então, pelos mesmos motivos que o módulo do coeficiente de reflexão varia com a posição, caso a linha tenha perdas, o mesmo vai acontecer com a TOI. Antes de prosseguirmos, o que você acha que vai acontecer com a TOI nessa situação que eu relatei agora? Se você medir a TOI lá no gerador. Se eu acho que o coeficiente de reflexão é 0, então o TOI vai ser... Uhum. Então imagina o seguinte, você infinito. tem... Isso. Infinito não. Se o coeficiente de reflexão é 0... E 1, perdão. Pronto. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem uma linha de transmissão terminada em curto. Terminada em curto. Linha de transmissão terminada em curto, se você medir a TOI pertinho da terminação, você vai medir o quê? Que valor você vai calcular para a TOI perto desse curto? No curto vai ser reflexão total, então vai ser infinito. Isso. Aí você tem uma linha com perdas muito comprida. Aí você vem medindo essa TOI, que começou infinita ou muito alta, né? Aí você vai andando ao longo da linha de transmissão, se afastando da carga. Você vai perceber, na hora que mede o coeficiente de reflexão e a TOI, que essa TOI tende para que valor? Você está dizendo no caso de muitas perdas. Você vai medir uma TOI 1. Pronto. Então, repare, a TOI ela varia com a posição, caso a linha tenha perdas. E, mais uma vez, fica aqui, cuidado. Se um dia você for trabalhar com isso, você tem que medir reflexão, TOI, seja lá o que for, perto da carga. Ou conhecer as características da linha de transmissão para, uma vez medindo longe da carga, saber compensar isso mais tarde. Mas, às vezes, pode ser que isso não funcione direito. Então, antes dessa... Eu esqueci uma das observações antes de falar de perdas, que é sobre a periodicidade. Então, eu vou pular isso daqui para não coisar o meu raciocínio. Então, eu pulei uma transparência, depois eu vou voltar, tá? Então, se a linha de transmissão apresentar perdas, o alfa, né, é diferente de 0, porque o K é complexo, e aí, mas a definição da TOI vai continuar sendo a mesma. É o máximo de tensão dividido pelo mínimo de tensão. A diferença é que agora na amplitude aparece exponencial. É elevado a alfa S para a onda que propaga na direção da carga e é elevado a menos alfa S no sentido oposto. E isso daqui, a gente viu antes, é o módulo do coeficiente de reflexão. Então, a TOI continua sendo definida da mesma maneira, mesmo quando houver perdas. O problema, o que acontece agora, é que essa TOI varia com a posição. E ela tende a menos 1, a TOI tende a 1 no limite que o S vai para o infinito. Então, a TOI tende monotonicamente a 1 na medida em que a gente se afasta da carga, caso haja perdas na linha de transmissão, que é o que acontece na prática, né? Sempre tem perda. Logo, para se caracterizar a impedância de uma carga no final da linha de transmissão, é importante que você meça a TOI o mais próximo possível desta carga. Em relação a essa transparência e perdas na linha de transmissão, alguma pergunta? Então, não se esqueça, a definição de TOI continua válida mesmo quando houver perdas na linha de transmissão. A gente mostrou antes para os casos sem perdas, porque as expressões ficam mais tranquilas, é mais fácil, pelo menos no início, né, de tentar obter sentimento físico
a partir das definições. Vou voltar uma transparência para trás, que ficou faltando aqui uma observação sobre a periodicidade do envelope. Então, repare que o envelope está relacionado ao coeficiente de reflexão, que, por sua vez, está relacionado à impedância, o Z de S. E na aula passada, a gente viu que tanto a impedância como o coeficiente de reflexão, caso não haja perdas, possui uma periodicidade ao longo da linha. E essa periodicidade é de quanto? Π sobre 2. Lambda sobre 2. Então, o mesmo acontece para o envelope. Isso fica claro quando você olha aqui para a expressão, ó, do envelope. No argumento do cosseno aparece 2 beta S. Lembra que se não houver perdas, beta é K. E não havendo perdas, K é ômega raiz de μ epsilon. É 2π sobre lambda. Então, não havendo perdas, você tem uma periodicidade do envelope de lambda sobre 2. Em outras palavras, os máximos de tensão estão consecutivos, estão espaçados entre si de meio comprimento de onda. Os máximos de tensão estão espaçados entre si, os consecutivos, né, de meio comprimento de onda. Obviamente, os mínimos de tensão também estão espaçados entre si, consecutivamente, né, de meio comprimento de onda. E um máximo de tensão está espaçado do próximo mínimo de lambda sobre 4. 1/4 de comprimento de onda. Era essa a observação que eu acabei pulando anteriormente. Consequentemente não, é isso mesmo que eu queria falar. Envelope, impedância, coeficiente de reflexão, se a linha não tiver perdas, eles possuem essa periodicidade de meio comprimento de onda. E se tiver perdas, continua sendo lambda sobre 2, mas aí tem que tomar cuidado com a palavra periodicidade, né? Porque como a amplitude varia, a coisa não se repete. Mas os máximos e mínimos vão continuar espaçados entre si, os consecutivos de meio comprimento de onda. Em relação a essa transparência, essa informação, alguma pergunta? Então agora, finalmente, vamos começar a trabalhar no sentido de calcular potência entre gerador e carga colocada no final da linha de transmissão. Eu não sei se eu vou ter tempo, um pouquinho mais de meia hora, de terminar tudo hoje, mas eu espero terminar de tal maneira que na próxima aula, antes que eu me esqueça, pessoal, segunda-feira que vem e quarta são recessos, segundo o calendário do FMG. Então, nós não vamos ter aula na próxima semana. Isso já estava previsto no calendário da disciplina. Então, na próxima semana, não temos aula, nem na segunda, nem na quarta-feira. A gente volta a ter aula no dia 22 de fevereiro. Então, eu espero que no dia 22 de fevereiro, segunda-feira, a gente comece com um exemplo, inclusive para relembrar o que a gente vai ver no final desta aula. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, agora, cálculo de potência, lógico, potência média através de uma linha de transmissão. E aqui nós estamos mostrando os parâmetros que vão ser úteis para obter as equações necessárias para esse cálculo. De um lado, um gerador, que a gente vai assumir um gerador ideal, uma tensão de circuito aberto VG, uma impedância interna ZG. Como eu não vejo teoria de circuitos há séculos, se eu te falar alguma bobagem, por favor, me corrijam, né? Até porque a aula está sendo gravada, vai ficar a ignorância marcada para a posteridade. Em cima aqui, ó, do gerador, nós temos, após a carga, né? Após a sua impedância interna, uma tensão V de L, que obviamente não é igual a VG, depende de VG, mas não é igual a VG, porque tem essa
impedância ZG aqui, ó, em série. Naquela posição, a corrente que sai do gerador é a total. Essas correntes e tensões são totais, levam em conta a onda incidente e a onda refletida pela carga. Então, aqui nessa posição, temos a tensão V de L, ou seja, V onde S é igual a L, a corrente onde S é igual a L. Do outro lado, nós temos uma carga representada, né, nesta frequência de operação por essa impedância Z de C. Por definição, aqui a posição S igual a zero. Então, aqui temos sobre essa carga uma tensão V, onde S é igual a zero, e a corrente que passa pela carga, I de S igual a zero. A distância entre carga e gerador é L. Então, L vai ser a distância entre os dois. A linha de transmissão é finita. E essa linha é caracterizada pelos parâmetros K, a constante de propagação, e Z0, que, em princípio, podem ter valores complexos. Se a linha não tiver perda, K e Z0 são reais. E, além disso, K vai ser ômega raiz de μ. Mas se houver perdas no condutor, K não é mais ômega raiz de μ. E aí você tem que usar aquelas definições vistas anteriormente. Em relação a esta figura, alguma pergunta? Lembrem-se que calcular 1/2 de V vezes I conjugado, desde que esse V e este I sejam da onda completa, a incidente mais a refletida, é o mesmo que... Bora, pessoal. Repete a pergunta, por favor, pessoal. Calcular 1/2 de VI conjugado é o mesmo que fazer o quê? O vetor de point. Calcular o fluxo do vetor de Poynting completo, do campo total, através da seção reta da linha de transmissão. Então, por exemplo, se essa linha de transmissão não tiver perdas, o cálculo desse fluxo, no caso eu estou interessado em potência real, né? O cálculo desse fluxo aqui ou aqui vai dar alguma diferença? Repare que eu não estou falando perdão, deixa eu concluir só. Eu não estou falando em não haver reflexão. Existe reflexão. Só não vai haver reflexão se a carga, a impedância ZC, estiver casada com a impedância característica da linha de transmissão. No caso mais geral, você vai ter onda que incide e onda que reflete. Tá? Mas isso já está sendo levado em consideração tanto na onda de tensão V como na onda de tensão I. Então, eu não estou falando de onda refletida nula. Tem onda incidente e onda refletida, inclusive, ela reflete de volta aqui, você já está no regime estacionário. O que eu estou dizendo é, não tem perda na linha de transmissão. Calcular esse fluxo em S igual a L ou em S igual a zero, vai ter diferença? Não. Não, exatamente. Então, entenda isso fisicamente, porque eu não quero que você fique amarrado nas equações, eu quero que você pense, você entenda o que está acontecendo. Por isso que a gente perdeu esse tempo todo das equações de Maxwell até chegar aqui. Então, se não há perda no meio do caminho, calcular o fluxo aqui e calcular o fluxo aqui na parte real vai dar o mesmo resultado. Ou seja, calcular a parte real de 1/2 de VI conjugado aqui dá o mesmo resultado da parte real de calcular 1/2 de VI conjugado aqui. Então, se a linha não tiver perdas, ou se essas perdas forem desprezíveis, muito pequenininhas, como é que você pode calcular a potência média que é passada, dissipada, né, nesta carga aqui? Se fazer o cálculo aqui ou aqui não tem diferença,
que você pode fazer? Pegar esta impedância e transferi-la para onde? Para os terminais do gerador. Usando aquela fórmula que a gente viu na aula passada, o Z de S. Então, se eu pegar essa impedância, né, a razão entre V e I, e calcular essa razão entre V e I, VL e IL, na posição S igual a L, eu vou ter esse circuito equivalente. Vocês concordam ou não? Se não entendeu isso, não vai entender nada daqui para frente. Então, façam as perguntas agora. Esse ZL a gente já chegou a calcular, professor? Já, é aquela fórmula que aparece tangente de KS. Ó, vou voltar para trás. Muito para trás, não devia ter feito isso, mas enfim, já foi feito. Ó, é esse cara daqui, ó. Só um momento. Ok, beleza. Beleza? Só que você vai fazer o S igual a Igual a L. L. Por isso que eu chamei de Z de L. É o Z quando S for igual a L. É esta fórmula que a gente vai usar, ó. E no caso ele leva em consideração a impedância da linha e da carga. Isso, e a distância em relação ao comprimento de onda, né? Se não houver perdas, onde esse cálculo está sendo feito. Ou seja, leva em consideração o tamanho da linha de transmissão. Ok. Beleza? Beleza. Então, se a linha não tiver perdas, eu posso usar esta equação, calcular a impedância equivalente vista exatamente nos terminais do gerador e fazer o circuito equivalente. Agora, deixa eu sair fora para não cometer o mesmo erro. E fazer o cálculo usando teoria de circuitos. Pô. Simplesmente usando teoria de circuitos. Se a linha tiver perdas, este cálculo vai me dar o quê? Se a linha tiver perdas, este cálculo da potência dissipada nesta carga vai me dar o quê? A potência transferida para o conjunto todo. Ou seja, não só a potência dissipada na carga, entregue à carga, mas também a potência dissipada na linha de transmissão. E aí, se eu quiser calcular eventualmente, né, a potência que é passada só para a carga, eu vou ter que repetir o cálculo aqui, ó. Mas se a linha não tiver perdas, esse é o único cálculo que eu preciso fazer, caso meu interesse seja saber qual foi a potência que foi transferida para a carga. Em relação ao que foi dito, em relação a essas duas figuras, alguma pergunta? Faça as perguntas agora, porque o resto é teoria de circuito. O resto é tranquilo. Mas entender fisicamente o que você está fazendo aqui, isso é o mais importante. Não tendo pergunta, eu vou assumir que vocês entenderam. Agora o resto é fazer conta, é essa malha ridícula que vocês já viram trocentas mil vezes. O cálculo dessa potência, eu vou chamar aqui, ó, a potência LT mais EC, porque eu vou assumir sempre que a linha de transmissão tem perdas. Então, isso aqui só vai ser a potência passada para a carga se a linha de transmissão for ideal, sem perdas. Então, é simplesmente calcular 1/2 da parte real, né, de VI conjugado. Lembrando mais uma vez que esse 1/2 é porque nossos fasores são relativos ao valor de pico. Você pode fazer esse cálculo em cima da tensão e da corrente, ou, como vocês já sabem, como Z de L é a razão entre V e I, fazer o cálculo usando 1/2 de módulo
tem gente que esquece o módulo. Módulo de I ao quadrado vezes a parte resistiva, tem gente que esquece esse real. Ou tem gente que ao invés de real põe módulo aqui. Pô, pessoal, vocês são alunos da engenharia elétrica da UFMG. Vocês não podem errar essas coisas. Beleza? Módulo de I ao quadrado vezes a parte real da impedância Z de L. E resolvendo esta malha, você substitui o módulo do I ao quadrado por isso daqui. Ó. Aí vai entrar a tensão do gerador, circuito aberto, a impedância interna desse gerador e a impedância Z de L. E esse cálculo, que não é difícil, tendo o MATLAB ou a calculadora apropriada, um cálculo tranquilo, desde que você tenha os parâmetros, você calcula a potência que é passada do gerador para frente. Se por acaso a linha de transmissão não tiver perdas, esta é a potência média, ativa, real, que você entrega para a carga lá no final da linha de transmissão. E para quem já se esqueceu, está aqui a fórmula do Z de L. Antes de prosseguir, por que apareceu o módulo de I ao quadrado aqui? Ó? Por que daqui apareceu esse módulo de I ao quadrado? A gente calculou a potência como sendo R quadrado sobre 2. Tá. Não. A minha pergunta não foi essa. É mais matemática. Por que aqui, apareceu esse módulo do I? Porque é I vezes o I conjugado. Isso. Exatamente. É isso mesmo. Porque quando você substitui o V por Z vezes I, aparece I vezes I conjugado, é módulo de I ao quadrado. Então aqui, pessoal, é módulo, não é a parte real, não é a parte, é módulo, tá? A parte real é o que sobrou, que não é real, que é o Z, a impedância Z. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Então reparem, usando os conceitos de tensão, corrente e impedância, o cálculo de potência é um circuito simples como esse. Então, essa potência que foi calculada com a equação anterior é a potência média fornecida para o conjunto. Linha de transmissão mais carga. Se a linha não for dissipativa e, consequentemente, o Z0 e o K forem puramente reais, então esta é a potência fornecida para a carga, você não precisa fazer mais conta nenhuma. Antigamente a transparência terminava desse jeito e eu partia para a próxima. Aí ficou esse espaço em branco vazio aqui. E ao longo dos anos, corrigindo as provas de TIOG, eu percebi que, felizmente, são poucos que fazem isso. Mas alguns, quando eu falava assim, eu dava uma questão na prova, calcule a potência que é passada para a carga. Tinha gente que resolvia este circuito aqui. Esse circuito vai te dar a resposta, ou seja, vai te calcular a potência que é passada para a carga? Não. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, porque esse Z0 não é uma carga. Esse Z0 representa uma relação entre a tensão, tensão e fase, da onda de tensão, a relação entre a onda de tensão e a onda de corrente. É uma característica da linha de transmissão, não é uma carga. Até porque vocês já viram o L variando, se o L variar, o cálculo varia, porque tudo depende de L aqui, ó. Então, esse circuito não tem nada a ver isso aqui, ó. Z0 não é uma carga que você coloca em série entre o gerador e a carga no final, tá?
Então, volta e meia, eu encontro coisas desse tipo. Isso aqui está errado. Então, cuidado. O cálculo Z0, nesse cálculo, é uma relação que tem unidade de impedância. Então, a gente põe essa letra Z. Tá? Mas representa uma relação que, no fundo, é a relação entre o fasor campo elétrico e o fasor campo magnético, que depende não só das características do dielétrico, como da geometria da seção reta da linha de transmissão. Então, nunca cometam esse erro aqui. Alguma pergunta? Podia colocar um xão aqui em cima, né? Depois eu faço isso. Mas está escrito aqui, ó, não é equivalente. Bom, se por acaso a linha tiver perdas, esse cálculo que a gente acabou de fazer é necessário, mas não é suficiente, porque a gente não consegue, nessa situação, separar a potência que é dissipada na linha de transmissão daquela que é finalmente passada para a carga. Então a gente precisa fazer o cálculo também aqui em cima, ó, da carga, em S igual a 0. E aí as contas ficam um tiquinho mais chatas. Mas antes disso tem essa observação, máxima transferência de potência. Essa observação é óbvia, mas, enfim, volta e meia pode ser que não seja óbvia para todo mundo. Então, para que a máxima potência seja transferida do gerador para o conjunto linha de transmissão mais carga, ou seja, eu estou de novo naquele circuito equivalente de duas transparências atrás. Ó. Isso daqui não significa que não vai ter dissipação na linha de transmissão. A linha de transmissão pode ter perdas. Mas se eu quiser que o gerador passe o máximo de potência para frente, o que precisa acontecer nesse circuito equivalente? Eu vou ter que garantir que vai ter que ser casadas as impedâncias para que ocorra. Exatamente. Esta impedância, Z de L, que não é Z0, não é ZC, é a impedância percebida nesta posição S igual a L. É a razão entre V e I nesta posição. Que esta impedância, que depende de L, esteja casada com a impedância interna do gerador. Matematicamente, como é que a gente garante isso? Qual é a conta que você tem que fazer? Qual é a igualdade que você tem que impor? Ô, pessoal, isso é circuitos, pô. Agora vocês entendem por que vocês aprendem circuitos no início do curso. É para fazer a matéria de TIOG. Qual é a relação? O que significa impedância casada? Elas têm que ter o mesmo valor. Será? Na prática, sim. Mas se o gerador não for muito bom e essa impedância ZG for complexa? Ela tem que ser complexa também, porém conjugada? Isso. Então, repare que casamento de impedância neste circuito não é aquela que a gente viu de terminação casada, ZC igual a Z0. Lá no extremo da linha de transmissão, onde está a carga, casamento é ZC igual a Z0, independente do Z0 ser ou não complexo. Já aqui, ó, é ZG conjugado. Como bons geradores têm impedância interna praticamente real, né? Acaba que igual, né? Ou seja, ZL real e igual a ZG. Lembrando que ZL é dada por essa equação aqui, ó. Geradores bons, né? Eles vão HP, antigamente era HP, agora nem sei mais o. Enfim, geradores bons vão ter dentro da faixa de operação daquele serviço, vão ter um valor de ZG real e bem estável. Em VHF e UHF é comum esse valor ser de 50 ohms. E estável. Se não for estável é porque o gerador não é bom. Mas assumindo que o gerador seja bom e o ZG tenha um valor estável e real, qual é o problema
de se impor essa igualdade ao longo da faixa de operação? Tem uma dependência clara com a distância. Com a distância, isso, com a distância, mas repare, vamos, ao invés de usar a palavra distância, vamos usar comprimento da linha, L. Ok. Só que L, você vai pegar a faca e vai cortar. Você vai cortar e ligar o gerador até a carga. Então, o L vai ser uma constante. Qual é o problema? O K deve ser o problema. Porque ele varia com a frequência. Então, esse casamento, se tudo correr bem, você consegue numa frequência. Mas é ao longo da faixa de operação. Sem falar que na prática o ZC também varia com a frequência, mas a gente não... Quem já fez antenas viu isso, por exemplo. A impedância de entrada de uma antena varia com a frequência. Ou seja, você tem o ZC variando com a frequência, o ZL variando com a frequência, não apenas por causa do ZC, mas também por causa desse tangente. Então, o que você deveria fazer para tentar garantir ou criar as condições necessárias para impor esse casamento ao longo da faixa, ou seja, sem que haja dependência do K, idealmente? Agora, pessoal, a gente já viu isso na aula passada, a gente falou sobre isso na aula passada. Eu estou repetindo, com outra transparência, num outro contexto, mas é a mesma coisa, então. O que você tem que fazer para garantir que essa variação daqui suma? Garantir que Z6 e Z0 sejam iguais. Então, repare, garantir que o ZC e o Z0, ou seja, que a carga esteja casada com a linha de transmissão, não é só importante para zerar o coeficiente de reflexão. Isso é muito importante, mas, além disso, você facilita isso daqui, ó. Porque se o ZC e o Z0 forem iguais, o ZL vai ser igual a Z0, não variando muito com a frequência, né? E, consequentemente, basta que você agora faça o ZG, o conjugado do ZG igual a Z0. Na prática, tudo vai ser quase real, o ZG igual a Z0. Isso você consegue se você comprar um gerador cuja impedância interna seja de 50 ohms, você vai comprar, obviamente, um cabo coaxial cuja impedância característica seja... casada? Com que valor? Se o gerador tem uma impedância interna de 50 ohms, você vai comprar um cabo coaxial com impedância nominal de... Mas não vai depender da sua carga? 50 ohms, porra. Você nunca vai comprar um cabo, uma linha de transmissão com impedância Z0 diferente de ZG. Você não vai fazer isso. E o seu problema vai ficar sendo apenas a variação de ZC com a frequência, que é uma coisa que você não tem como evitar. Aí vai ter que ser o projeto do dispositivo que você põe do outro lado. Mas pelo menos você fez a sua parte em relação à linha de transmissão e ao gerador. Então, a situação ideal é fazer com que o ZC seja igual a Z0, consequentemente igual a ZL e igual ao conjugado complexo de ZG, que na prática tem um valor real, ou seja, tudo isso aqui igual e real. E, lógico, usar uma linha de transmissão com as menores perdas possível. Ou, havendo perda, com o menor tamanho L possível, para diminuir as perdas, né? Quanto maior o tamanho da linha, óbvio, né? Não precisa nem olhar a equação para saber disso. Mais perdas você tem. Isso ficou claro? Isso que está dentro desse quadrado, ficou claro? Professor, eu acho que eu estou confundindo. Por exemplo,
O ZL tem que ser o ZG conjugado, certo? Isso. E Na aí, situação mais geral, né? isso. Assumindo que o ZG seja complexo. Ah, não, tá bom. Eu tô olhando, é porque tava olhando para aquela fórmula ali do É, Z0, aí que tem a tangente, mas aí eu isso. percebi que se elas forem iguais, vai ficar 1, né? Isso. Ah, ok, Exatamente. tá, tudo bem. Faz Que sentido. aí, consequentemente, ó, acontece isso. Ó. Beleza. Ficou claro, então, que está dentro do retângulo ou não? Ficou. Então, não tendo pergunta, ninguém mais falou nada, eu estou assumindo que a coisa está indo bem. Agora sim, o cálculo da potência entregue à carga, que é necessário fazer caso a linha tenha perdas, que é a situação prática, né? Então, o cálculo é o mesmo, essencialmente, só que com as tensões, a tensão e a corrente calculadas em S igual a zero. Mas uma vez conhecidas, né, a tensão e a corrente, ou se você sabe a impedância, basta uma delas, né? Em S igual a zero, o cálculo é o de sempre, é um meio da parte real de VI conjugado ou módulo de ao quadrado sobre 2 vezes a parte real da impedância ZC. O problema é fazer esse cálculo botando os parâmetros que foram fornecidos, ou seja, as características do gerador, as características da linha de transmissão, o tamanho a distância, o tamanho da linha de transmissão e a impedância da carga. Ou seja, como calcular esse I0 dada a geometria da figura. É isso que a gente vai fazer nesta transparência e na próxima. Então vamos lembrar que V0, V, né? V de S, é a soma da onda incidente com a onda refletida. Como a posição é S igual a zero, independente de ter perda ou não, as exponenciais dão 1, de maneira que V de zero é o V0 mais o V0 menos. E se você preferir, você pode reescrever desse jeito. Lembrando que como eu tenho Z0 e como eu tenho ZC, o gama zero é conhecido. Isso aqui é só para te mostrar que, dada a geometria, uma das amplitudes é conhecida, já que a gente vai conhecer o coeficiente de reflexão. Mas ainda falta achar, por exemplo, o V0+. Por outro lado, o I0 está relacionado à tensão e à impedância característica da linha de transmissão através dessa equação. E mais uma vez eu posso tirar o V0 menos da jogada usando a definição do gama zero. Então fica claro aqui, ó, que eu preciso de uma das amplitudes. Eu conheço o V0 menos em função do V0 mais, mas eu ainda preciso achar o V0 mais, senão eu não vou conseguir fazer essa conta. Eu não vou conseguir achar o módulo do I ao quadrado. Está faltando o V0 mais. O V0 menos foi encontrado, né, usando essa relação da condição sobre a carga. Se você preferir, da condição de contorno em S igual a zero. Como é que eu acho o V0 mais? Qual foi a informação que ainda não foi utilizada? Com o conhecimento do que eu tenho aqui em S igual a zero, eu achei esta relação que me fornece o valor do V0 menos em função do V0 mais. Mas ainda falta achar o V0 mais. Que informação ainda não foi utilizada aqui, ó? Ora, pessoal. A tensão que o gerador fornece, se você tem ela, você tem a onda de tensão. Pronto. Isso. Então, eu agora tenho que aplicar as relações do outro extremo, em S igual a L. E elas vão me fornecer, então, uma expressão para o V0 mais
em função dos parâmetros desta geometria, e aí o problema está resolvido, é só fazer as contas, tá? Só que como isso envolve S igual a L, as expressões ficam grandes, tá? Então é isso que a gente vai fazer, ó. O V0+ vai ser obtido utilizando, ó, aquele circuito usado anteriormente, ó. Que a gente tem a relação, a equação para o ZL e as relações entre tensão e corrente através dessa malha. E aí vão entrar as informações relativas ao gerador, que é o que eu preciso, né, junto com o tamanho da linha de transmissão, para achar finalmente uma expressão para o V0+. Então é isso que a gente vai fazer nessa transparência. Então aqui está a onda de tensão, a tensão, melhor dizendo, né, quando S é igual a L. Repare, isso aqui vale mesmo quando tem perdas. O K pode ser complexo, sem problema nenhum. Aí eu troquei, ó. Como eu não quero o V0-, para mim o V0- não é problema. O problema é o V0+. Eu substituí o V0- pela definição do coeficiente de reflexão, na posição S igual a L. E, através dessa malha, eu sei que esta tensão é dada por essa expressão também. Ou seja, isto é igual a isto. Isso aqui eu obtive através da teoria de circuitos. É um divisor de tensão. Então eu vou conseguir relacionar o V0+ com as características da linha de transmissão e com as características do gerador que eu botei do outro lado. É isso que eu vou fazer. E para isso eu vou substituir, ó, inicialmente o Z de L pela fórmula que vocês já conhecem. Aliás, antes disso, eu troquei o Z de L por esta relação, ó, que a gente viu na aula passada. O coeficiente de reflexão está relacionado à impedância através dessa fórmula. Então, o que eu fiz na próxima linha foi substituir o Z de L por essa expressão. Aí vai ficar tudo em função do γL. Então é isso daqui, ó. Eu troquei o Z de L, que aparece aqui no numerador e no denominador, por essa equação. Agora sim, eu vou passar este termo por outro lado, isso vai me massagear o resultado, né? Isso vai me dar uma expressão para o V0+. E o problema vai estar resolvido. Então, tudo que eu fiz aqui foi passar este cara para o outro lado. Como é que isso foi feito? Repare, este termo. Aliás, tem um parênteses a mais aqui, nem tinha visto, ó. Depois eu conserto. Este termo corta com este. E esta exponencial eu passei para o numerador com o sinal trocado do argumento, ó. Então, aqui está a expressão para o V0+, e aqui está a expressão para o V0-. O problema está resolvido. E aí o que eu faço no final da transparência é massagear um pouco mais essa equação para sumir com esse coeficiente de reflexão e deixar tudo em função dos parâmetros que foram fornecidos na figura. Ó. Então eu substituo agora o γL por γ0 vezes E elevado a menos J 2 vezes KL. Lembrando que o γ0 é isso aqui, ó. E finalmente, substituindo isto daqui nesta expressão, e depois de fazer algumas manipulações, a gente chega nessa expressão para o I0. E, consequentemente, uma vez tendo o I0, a gente calcula o módulo disso ao quadrado e calcula a potência que é fornecida para a carga. Repare que esta fórmula vale para K, inclusive complexo. Então, se houver perdas, é só fazer o K complexo, tanto neste cálculo como nesse. Isso vai dar um número complexo, é um fasor. Módulo dele ao quadrado dividido por 2 vezes a parte real do ZC. Isso vai te dar a potência que é entregue à carga. A diferença entre a potência que foi calculada usando este circuito, que vai dar um número maior do que esse. A diferença entre a potência calculada aqui
E esta potência é a potência dissipada na linha de transmissão. Levando em consideração tudo, reflexão, perdas, etc, etc, etc. É possível mostrar, nós não vamos fazer isso, que é muito chato, que se o K e o Z0 forem reais, o valor calculado daqui é igualzinho ao valor calculado usando esse circuito equivalente. Então, se não houver perdas, você não precisa fazer esse cálculo aqui. Basta aquele cálculo mostrado inicialmente. Então, concluindo essa transparência, se a linha de transmissão for dissipativa, K complexo, então a diferença da potência calculada inicialmente por esta que foi calculada agora é a potência média dissipada na linha de transmissão, apenas na linha de transmissão. Se a linha de transmissão não apresentar perda, se o K e o Z0 forem puramente reais, dá para mostrar que esta expressão é igual a essa. Nós não vamos provar isso aqui. Se um dia alguém tiver interesse, pode fazer. Alguma pergunta? Deu para entender o cálculo? Sim. Eu vou concluir a aula de hoje na próxima transparência, mas daqui no dia 22 de fevereiro, depois do carnaval, a gente vai começar a aula resolvendo um exercício justamente para fixar este cálculo e este cálculo. E aí eu vou fazer o cálculo de duas maneiras, né? Com perdas e sem as perdas, em paralelo. E aí vocês, entre outras coisas, vocês vão perceber... Bom, enfim, os cálculos vão te dizer que se não houver perdas, este cálculo dá o mesmo valor desse. Aí eu vou colocar várias casas decimais para, enfim, tentar ilustrar essa afirmação que está sendo colocada aqui sem provas, tá? Mas, na verdade, a prova é lembrar que um meio de VI conjugado é calcular o fluxo do vetor de ponte através da seção reta. Se não tem perda aqui no meio, o cálculo feito aqui tem que dar o mesmo valor do cálculo feito aqui. Então, a prova é essa. A gente não precisa ir mais além do que isso. Eu só quero concluir a aula de hoje com uma informação, um caso que é o caso prático, é o caso que acontece na prática em comunicações e só não vai acontecer se a pessoa que projetar o sistema bobear, que é escolher o ZG igual ao Z0. Porque isso você consegue, você vai na loja, compra o gerador, compra a linha de transmissão, de maneira que as impedâncias de uma seja igual à impedância da outra. Então é um caso particular. ZG igual a Z0. E na prática, o ZG, se o gerador for bom, vai ter um valor real, e você vai, mesmo que a linha tenha perdas, você vai comprar uma linha de transmissão sem distorção, de tal maneira que o valor do Z0 também é real. E como já foi dito várias vezes, valores típicos em VHF ou HF, 50 ohms. Então, comprar os equipamentos de tal maneira que isso seja atendido é algo prático, aliás, é algo que tem que ser feito. Quando isso acontece, o que acontece nas equações anteriores? Então, eu estou pegando aquela última expressão do V0+. Que foi o que me deu trabalho para calcular a potência transferida para a carga. É o cálculo desse negócio aí. Agora, repare que se o ZG for igual a Z0, esse coeficiente de reflexão em L vai dar 0. Que lembra que o gama L depende da razão ZG menos E0 no numerador. Perdão, desculpa. ZG menos E0 dividido por ZG mais Z0. Então, se o ZG for igual a Z0, esse coeficiente de reflexão em L dá 0, esse dá 0, o ZG igual a ZL, então isso aqui vai dar 2 vezes Z0, que corta com o Z0, mas fica o 2. Repare, se o ZG for igual a Z0, o V0 mais é isso daqui.
Mas só se isto acontecer. Bom, e daí? Vamos agora para cima da carga, S igual a zero. Então a gente viu que em S igual a zero, a tensão vai ser V0 mais V0 menos, que por sua vez o V0 menos pode ser substituído aqui, ó, pela relação entre o V0 mais e o gama zero. Aí eu vou colocar, ó, eu vou substituir o V0 mais por essa fórmula. Ainda não, né? Primeiro eu substituí o gama zero, agora sim a fórmula. Lembra que agora eu estou na carga. Isto é verdade se isto for verdade. É um caso particular, mas é o caso que geralmente ocorre. Aí você olha para isso, o que você vê aqui, ó? O que é isso daqui? Que relação é essa que você vê o tempo todo na teoria de circuitos, numa malha? Divisor de tensão. Divisor de tensão. Então repare, isto daqui é equivalente a uma malha desse jeito. Ou seja, olha só, se ZG, mas isso só acontece se ZG for igual a Z0. Se ZG for igual a Z0, é como se a linha de transmissão com o gerador pendurado do outro lado, fosse equivalente, em cima da carga, fosse equivalente a isso. E isso daqui leva em conta já as perdas na linha de transmissão, se houver. Se houver perdas, esse K vai ser complexo e, consequentemente, a amplitude dessa tensão vai diminuir. E o cálculo da potência transferida para a carga fica muito mais simples. Mas isso é um caso particular de interesse e só ocorre quando o ZG for igual a Z0. Então, se o ZG e o Z0 forem iguais, você só precisa fazer esse cálculo aqui. E calculando a potência lá atrás, a diferença entre elas é a potência dissipada na linha de transmissão. Se por acaso a linha não tiver perdas, ou se essas perdas forem muito pequititinhas, o que acontece com o módulo dessa tensão aqui? Se o K for puramente real, linha sem perdas, quanto vale o módulo dessa exponencial? 1. Ou seja, se a linha de transmissão não tiver perdas e o ZG for igual a Z0, é como se o gerador, para o cálculo da potência sobre ZC, a potência dissipada entregue a ZC, é como se o gerador tivesse diretamente ligado à carga. Então, o Kleber já fez antenas. Se ele lembrar lá dos exercícios de antena do livro do Balanes, o livro do Balanes das características do gerador, da impedância da carga da antena, e fala assim, calcule a potência radiada pela antena. Em nenhum momento ele se preocupa em fornecer os dados da linha de transmissão. Ele simplesmente fornece os valores, né, as características do gerador e da antena, do gerador e da antena. Em nenhum momento ele diz que a linha de transmissão tem tamanho X, enfim, é porque ele está assumindo isso, ZG igual a Z0, e que as perdas na linha de transmissão são desprezíveis. Então, se a linha não tiver perdas, como essa fase não vai influenciar no cálculo da potência média dissipada aqui, é como se o gerador estivesse diretamente ligado à carga. Esta transparência é um caso particular, mas é o caso que geralmente ocorre nos sistemas de comunicação quando você dimensiona direito os seus dispositivos. Alguma pergunta? Eu já passei 6 minutos do tempo. Vamos parar por aqui só
na próxima aula, daqui a 2 semanas, né, dia 22 de fevereiro, segunda-feira, a gente começa a aula com esse exemplo para fixar a teoria apresentada nas últimas transparências. Então, se não houver mais perguntas, eu vou parar aqui a gravação. Desejar a todos um bom carnaval.